festa fez a torcida do Vasco ontem. Um Pulaê deixa o caldeirão ferver. Que reencontro, hein? Após 3 meses sem jogar em São Januário, o Vasco aplica sua segunda goleada consecutiva no campeonato, melhora muito, muito as suas possibilidades de sair da zona do rebaixamento. A gente vai colocar aqui para vocês toda essa situação de classificação. E, meus amigos, que reação ontem do craque Neto. O Neto falou aqui, ó, o Vasco simplesmente é o melhor clube do Brasil na atualidade. E o Deran se emocionou, mandou um recado. Ó, tá extraordinário. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Pessoal, sem demora, vamos ver como que ficou essa situação da classificação do Vasco da Gama no campeonato. Vamos lá, olha só. O Vasco da Gama foi muito beneficiado nesta rodada, porque o seguinte, o Vasco, todos os adversários diretos perderam. O Bahia perdeu, o América Mineiro perdeu, o Goiás empatou. Então, foi uma rodada muito boa para o Vasco da Gama e pode melhorar mais ainda, porque o Corinthians, que é uma equipe que está brigando ali pelo rebaixamento, vai jogar contra o Botafogo hoje mais tarde, certo? Então, como que ficou essa situação? Olha só, o Vasco da Gama está ali numa situação muito bacana, melhorou muito, muito mesmo, tá? O Vasco está com 23 pontos na tabela. Hoje, o Vasco da Gama, meus amigos, está a 2 pontos do Bahia e 3 do Goiás, 4 do Corinthians, com um jogo a menos. Um jogo a menos. E o seguinte, o Vasco igualou o número de vitórias, certo? Do Santos, do Bahia e do Goiás. E também do Corinthians. O Vasco ganhando o próximo jogo, que vai ser na segunda-feira, contra o América Mineiro, o Vasco não apenas sairá da zona do rebaixamento, mas vai ficar com a 15ª colocação. O Vasco vai passar o Goiás, porque o Vasco terá um número de vitórias maior. O Vasco vai ficar com 7, o Goiás com 6, e o Vasco ali empatado ali em número de pontos. Olha que coisa legal. E o Vasco chegando na 15ª colocação, o Vasco vai ficar ali a 3 pontos do Internacional, que é a primeira equipe fora da zona do rebaixamento. Quem diria? E, meus amigos, as chances do Vasco da Gama, segundo a Universidade Federal de Minas Gerais, para queda, olha, diminuiu e diminuiu muito. Vocês lembram que a chance do Vasco de rebaixamento chegou, num determinado momento, no campeonato, de 85%? Isso mesmo. As chances reduziram e reduziram muito. O Vasco da Gama, olha só, hoje tem 35% apenas de chance aí de queda. Foi de 85%. E outra coisa que eu gostaria de passar aqui para vocês. O Vasco da Gama, pasmem, meus amigos, no segundo turno aí, o Vasco é o segundo colocado, meus amigos. O Vasco disputou 15 pontos e conseguiu somar ali 10 pontos. 10 pontos. Um aproveitamento extraordinário do Vasco da Gama. Eu coloco aqui para vocês, ó, segunda colocação do Vasco da Gama, 66,67% de aproveitamento no retorno aí. E, meus amigos, é graças a esse cara aqui, ó. Esse cara aqui está fazendo a diferença. Vamos colocar?
sensacional, Ramon Dias. E olha, parabéns, Ramon Dias. E ontem, esse camarada, o craque Neto, ele veio a público para dizer o seguinte, abre aspas para ele, hoje o Vasco da Gama demonstra o melhor futebol do Brasil. O Neto ontem fez questão de enaltecer a festa do Vasco da Gama em São Januário. E ele disse, nunca vi uma torcida como essa. Fecha aspas. Parabéns à torcida do Vasco da Gama, disse aí o Neto, certo? E, cara, o que emocionou também, meus amigos, foi o Dé Aranha. Por mais que ele fala aí que não é Vasco, o Dé, né? Claro que ele é vascaíno. E o seguinte, o Dé ontem deu uma declaração na Rádio Tupi, soltou o verbo, cara, e foi muito bonito a análise que o Dé fez, o nosso grande Dé Aranha, que foi campeão brasileiro pelo Vasco e tem uma história muito, muito, muito bonita, o nosso Dé Aranha. Vamos colocar aqui o que o Dé falou, para a rapaziada poder ver o que o Dé falou. Vamos colocar aqui uma sobreposição aqui para a gente ver o que o Dé falou. Vamos lá, vamos soltar aqui para vocês verem ontem na Rádio Tupi. Chega feliz da vida para analisar o Vasco 5, Coritiba 1, chama na vinheta, ele tem a manha! O Aranha, o cara que tem a manha. Que noite, Dé. Foi emocionante. Todo mundo sabe que eu sou uma... A gente tenta ser. Aliás, a profissão pede isso, Rafa. Que a gente não seja parcial. Que a gente, principalmente como comentarista esportivo, você tem que contar as coisas que você vê. O time do momento, independendo da camisa. Eu confesso que eu tenho essa dificuldade maior quando jogo o time carioca. Mas e com todo respeito ao Coritiba, que merece todo o meu respeito, quero lembrar que eu estava no Bangu em 1985, quando o Coritiba foi campeão brasileiro. Nem por isso eu fiquei na bronca do Coritiba, muito pelo contrário. Tenho o maior respeito, é um campeão brasileiro. Mas eu não nego, cara, o amor, o carinho, a gratidão que eu tenho pelo Regata Vasco da Gama. Depois que você veste esse manto sagrado, ele passa a fazer parte da sua pele. Assim como também o Botafogo Futebol Regata, onde eu tenho também uma boa parte da minha história veiculada a esse time. Não posso negar. Mas eu não tenho como chegar aqui agora e deixar de fazer um agradecimento todo especial a um cara que fez mudar tudo isso aqui. Não foi a SAF, foi nada disso. Eu estou falando num ser humano, Ramon Dias, técnico do Vasco. Esse cara é mágico. Porque o que ele consegue fazer em tão curto prazo de tempo, uma mudança tão brutal e radical. Claro, ele recebeu melhores jogadores, de maior qualidade, mas o trabalho que teve a comissão técnica do Vasco, com o Ramon Dias à frente, é magistral. Eu não tenho vergonha nenhuma e não estou sendo puxa-saco do Vasco, nem desmerecendo ninguém, mas nesse momento fica difícil qualquer adversário enfrentar o Vasco jogando da maneira que está, com essa intensidade. E a coisa continua do mesmo jeito quando tem as alterações. Lembrar que o Marlon Gomes e o Peck entraram com 15 minutos do segundo tempo. O Jair entrou no lugar do Zé Gabriel, aliás, aos 15 minutos. E o Peck no lugar do Paier. Não mudou nada, continuou a mesma correria, a mesma qualidade. O Jair, eu vou falar até um negócio, cara, eu acho que o Jair, tecnicamente, é até muito melhor do que o Zé Gabriel. E ele entrou aqui e provou que, de repente, ele pode ser titular na posição. A entrada do Marlon Gomes. Deus que me perdoe, que jogou o Marlon Gomes, que jogou o Peck, que jogou o Jair, até o Sebastião, que aqui no Brasil é Sebastião, veio pro Vasco agora e mudou para Sebastião. Claro, o Vasco é outro time. Quem tá devendo é o Alejandro. Continua igual um peixe fora d'água. Fala, papai. Então, só para te dar uma informação muito interessante, passada pelo companheiro Marco Vasconcelos, a última vitória do Vasco por 4 gols de diferença no Campeonato Brasileiro foi no dia 17 de setembro de 2011. Vasco 4-0 no Grêmio, aqui em São Januário. Gols de Éder Luiz, Diego Souza, Elton e Wagner. A última no Brasileiro, por diferença de 4 gols. Olha só a importância dessa vitória de hoje, para colocar mais um caldo nesse ótimo comentário seu, meu irmão. Não é só dizer que o Vasco achou esse resultado. O Wellington foi pouco. O volume de jogo do Vasco, que eu falei, o Coritiba achou um gol numa bola cruzada para a área, e o Vasco fez o gol logo em seguida, quinto, né? E teve várias oportunidades para fazer 6, para fazer 7. Fica difícil, Rafa, eu fazer um comentário de um jogo em que todos jogaram maravilhosamente bem. E para ser curto e grosso, até o craque foi difícil de escolher. Eu vou fazer o seguinte, cara, eu vou agradecer o torcedor de coração. Você merece isso, muito mais. Então tá vendo aí, o Dé Aranha ontem enalteceu o Vasco da Gama
extraordinário, pessoal. É um novo time aí sob o comando técnico do Ramon Dias. Uma pena o planejamento não ter sido feito dessa forma no começo do ano, porque hoje o Vasco estaria brigando aí, sem dúvida nenhuma, no mínimo para a Libertadores. Os números são muito claros. E vamos com tudo torcer para o nosso Vascão. Obrigado aí pela presença, pelo carinho, pela sua audiência. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.